Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é que você está hoje. Eu espero que você esteja bem, muito bem, de verdade com Deus, né? Vivendo uma plenitude na presença do Senhor. Mas de repente, Laís, minha vida não está muito boa. Minha não anda bem. Eu não tô legal, eu dou risada. Eu tento mostrar por vezes algo que no fundo não é a minha realidade. Infelizmente, muita gente vive assim. Muita gente vive assim. Por vezes a gente olha às vezes nas redes sociais e você vê uma vida feliz, uma vida de conquista, uma vida de realizações, mas às vezes é só aparência. Às vezes é só aparência. Não estou falando que todo mundo é desse jeito, mas por vezes é um algo que a pessoa quer passar que ela não vive, não está feliz. Falta algo, sabe? Falta algo dentro de você. E eu queria conversar um pouquinho hoje com a tua alma, né? Hoje o Senhor ministrou no meu coração uma palavra e eu fui conversando e Ele foi colocando algumas coisas no meu coração, foi tomando um outro rumo diferente, mas o versículo que o Senhor trouxe ao meu coração eu vou sim citar aqui no decorrer da nossa conversa, um bate-papo. Eu espero que não fique tão longo, né? Mas o Senhor sabe como falar. Eu costumo falar que esse vídeo ele chega na hora exata, no momento exato, ele chega até as pessoas, né? E eu creio que se chegou aí, porque o Senhor viu a necessidade, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor viu o seu coração que precisava dessa palavra. E o meu amor, o meu carinho, porque eu falo, Jesus, é só a tua palavra que pode entrar e mudar vidas, mudar a realidade. A Laís não tem esse poder. Porque se a Laís chegar aqui e falar, e eu falar de mim, com as minhas palavras, não vai sair nada que presta, não vai nem te tocar, pode te comover um pouco, mas não é aquela coisa que chega, transforma, muda. E a palavra de Deus é isso, né? A palavra fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, e a palavra continua falando que a fé vem pelo ouvir, né? Então é isso que o Espírito Santo faz. E a palavra se encontra em Mateus 11, 21, que fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus em toda a sua plenitude. Eu falo que Jesus é uma das melhores coisas, poderia assim com respeito da palavra, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu sou grata porque um dia ele me viu, um dia ele me viu, um dia ele me escolheu para viver o plano perfeito que ele tinha para minha vida. E eu acredito que você já ouviu muito esse versículo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E a gente escuta muito falar sobre jugo, né? E às vezes quem mora na roça, né, tem um pouquinho de conhecimento, sabe o que é o jugo. Mas eu vou te explicar um pouquinho aqui o que é o jugo para você entender o que Jesus estava querendo falar profundo e a comparação que ele estava querendo falar para você entender de uma forma mais clara. Porque eu confesso que eu também fui pesquisar um pouquinho e a minha mente clareou, né? Sempre ouvi jugo, mas indo para de fato realmente que é, eu vou te explicar um pouquinho o que é o jugo segundo a Bíblia. Ele é um instrumento de madeira, né, unido que une os bois para arar a terra. Então, quando você vê na roça, eles pegam dois bois e ali tem um pedaço de madeira que une os dois e ele vai puxando ali para arar a terra, né? E ali tem a pessoa que vai guiando, que vai ali acompanhando. E o que simboliza esse jugo? Ele simboliza a opressão, a escravidão, a submissão. Então, ele tá levando muito pro lado espiritual. É um peso, é um fardo. E o que engloba mais esse jugo? São problemas pessoais, são problemas, domínio sobre outras pessoas que causa sofrimento. Por vezes, o jugo, ele te dá uma, digamos assim, para o mundo espiritual emocional. O jugo, ele te dá uma dependência emocional, né? Uma submissão, uma escravidão. Tem alguém ali que tá guiando aquela situação, aqueles boi, que vai direcionando para onde que vai, o que fazer. E é cansativo. Imagine os bois, né? Eles não têm domínio sobre eles. Eles são obrigados a fazer cansado, sem cansaço, querendo ou não querendo. Claro que estamos falando de animais irracionais, diferente de mim e de você. Porém, eu estou levando para o mundo espiritual. O jugo é isso. É escravidão, é opressão, é submissão. E isso que o inimigo faz na nossa alma. Por isso que Jesus falou, olha, vem, lança sobre mim o jugo, porque o meu jugo é leve. É em Jesus que a gente encontra leveza, descanso para a alma. O jugo, ele traz opressão, domínio, trabalho pesado, problemas pessoais, que representam as dificuldades da vida, enfermidades, vícios, dívida, que impede a pessoa de agir livremente, né? Quantos vícios que existe que as pessoas não têm um domínio sobre si.
né? O vício sobre as drogas. A pessoa ela não consegue ter um domínio, ela não consegue. A pessoa que ela é viciada, ela tem uma abstinência muito grande, que ela se transforma na ausência de não poder usar a droga. Então a pessoa ela não tem mais o domínio da vida dela. Ela não pode viver sem aquela droga, ela não pode viver sem aquilo. Então é um fardo, né? A pessoa ela já não domina mais sobre ela. A pessoa ela não tem o livre-arbítrio, ela não pode fazer o que ela quer. Ela até gostaria, né? Quantas pessoas querem se livrar de vícios, que quer, tem a vontade, mas às vezes não tem força de vontade, não sabe por onde começar, por onde que eu vou começar, como que eu vou mudar a minha vida, né? Aí Jesus entra. Aí onde Jesus entra, que ele fala: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para a alma. É só Jesus, meu irmão, só Jesus. Primeiro, eu já tinha falado em outro vídeo, a libertação ela começa quando você admite que você precisa de uma libertação, que você precisa sair dessa vida, que você precisa mudar as suas atitudes. O vício, ele não é só em droga. Tudo que você faz que você não consegue controlar é um vício. Tudo que você faz que você não consegue controlar é um vício. Tá te dominando, tá te fazendo mal. E todo o excesso, ele faz mal. Então, Jesus fala: vem, lança sobre mim o teu jugo. Sobre mim o teu jugo, que tá pesado, tá insuportável. Tem problemas, tem situações da nossa vida que a gente, por nós mesmos, a gente não tem como resolver. Não tem condições. A gente precisa de Jesus, meu irmão, pra tudo. Você fala assim: não, eu consigo resolver minha vida. Não, não consegue. Não consegue. Você pode dar um jeito aí, né? Resolver uma metade, mas não consegue, meu irmão. Sem Jesus, o homem não consegue. Falo e afirmo: sem Jesus não dá. Jesus é aquele que chega e muda a situação. Jesus é aquele que chega e faz o impossível. Ele entra onde a gente não pode entrar. Ele muda, ele cura, ele liberta, ele salva. Ele te tira uma vida de opressão. Tem gente que fala assim: ah, Laís, mas quem vive na igreja não pode fazer nada. Não tem liberdade. Meu irmão, eu não vim falar de religião. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que eu vivo a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver a vontade de Deus. Então eu nunca vou falar de denominação. Eu não tô falando de religiosidade. Eu tô falando aqui de um Deus que cura, liberta, salva, transforma. Eu tô falando de um Jesus que muda histórias. E só Ele pode fazer o impossível por mim e por você. É só Ele que pode entrar. É só Ele que conhece a minha e a sua alma. É só Jesus que conhece como que você tá hoje. Talvez você tá aí rindo, conversando, fazendo piada para as pessoas se alegrarem, né? Fazendo graça para deixar as pessoas bem felizes. Mas no fundo a sua alma tá angustiada. No fundo a sua alma tá triste. E só Jesus que conhece o estado da sua alma. Que por mais que você possa conquistar coisas, cargos, você venha conquistar tudo aquilo que um dia você sonhou, casamento, mas se você não tá feliz, se você não tá, a tua plenitude tá em Jesus, nada que você tentar conquistar vai te trazer a verdadeira alegria. Casamento, ela não traz felicidade. Não traz. Eu posso te falar o quê? A pessoa, eu tenho um conceito comigo, o seguinte: a pessoa, ela precisa saber ser feliz primeiro sozinha. Né? Viver uma plenitude de uma vida sozinha, se sentir completo sozinho. E a pessoa que chegar, ela vai agregar, ela vai completar ali, vai transbordar a felicidade. Porque é muito pesado quando você fala assim: a minha felicidade depende de você, a minha felicidade depende de fulano, a minha felicidade depende de quando eu conquistar tal coisa. Ai, quando eu chegar em tal lugar, eu vou ser uma pessoa extremamente feliz. Meu irmão, se não tem Jesus, tu pode ganhar o mundo, você não vai ser feliz completamente. Porque a gente tem um vazio que é do tamanho de Deus. Quando o Senhor estava criando o mundo, Ele falou assim: façamos o homem à imagem e semelhança a nós. Façamos o homem, vamos fazer o homem em semelhança a mim. Deus fez o homem em semelhança a Ele. Estava ali o Espírito Santo, Jesus e a Trindade, né? E Deus. Então Deus conversando com os três, que na verdade são um. Então Deus falou: vamos fazer o homem à semelhança. Né? Então Deus, Ele fez eu e você semelhança dele. Então somos parte de Deus, entre aspas. Somos semelhança de Deus. O homem foi feito por Deus. O homem foi criado por Deus. Então a nossa essência, Ele soprou, Ele colocou o Espírito dele em nós. Ele colocou uma alma, Ele soprou em nossas narinas. Então a gente não foi criado para viver longe de Deus. Não foi, meu irmão, não adianta. Talvez você aí é uma ovelhinha longe, perdida de Deus. Ai, Laís, eu já fui da igreja, eu já vivi tanta coisa com Deus, eu já vivi mistérios, eu amava estar na igreja, mas de repente me esfriou aqui, eu me decepcionei com o homem. Laís, eu me afastei da igreja, eu nem sei porquê. Quando eu vi, eu já tava fora. Eu não sabia como voltar, eu não tinha forças como voltar, mas eu sinto uma falta, é uma tristeza, eu sinto falta da presença de Deus, porque você não foi criado para viver longe do Pai. Longe do Pai não tem felicidade, longe do Pai não tem alegria. Não importa o que você conquiste. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter o melhor esposo, a melhor esposa, os filhos lindos, abençoados. Você pode conquistar aquela casa do sonho, o emprego do sonho, a viagem do sonho. Você pode conquistar o que você for, meu irmão, mas se não tem Deus, sempre vai ter aquele vazio. Por que o índice de suicídio está entre as pessoas que têm um poder aquisitivo alto? Por quê? Porque não quer dizer que riquezas, dinheiro,
preenche a alma do homem. Pode trazer felicidade? Depende, né? Porque nenhum sucesso que você tenha fora da vontade de Deus, onde Deus não aprova, nunca vai te trazer felicidade. Você pode até prosperar, você pode estar indo bem, mas nem tudo que dá certo quer dizer que Deus aprovou, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas a felicidade sem Deus, ela é vazia. Por que tem gente, pessoas humildes, que tá passando uma escassez, que tá passando uma prova, um perrengue, uma dificuldade, sabe? Momentos difíceis, na enfermidade, mas se sente pleno, se sente bem, se sente feliz, se sente completo. Pode faltar tudo, mas sem Deus tem uma felicidade. Por mais que venha as tristeza, venha as angústias, mas você corre ali pros pés do Senhor, aí o Senhor vai lá, derrama um bálsamo, derrama uma unção, derrama um renovo, daqui a pouco tá tudo desabando, desemprego bateu, a conta bateu, o aluguel tá atrasado, tá tudo difícil. Mas aí você ora, e aí vem Jesus com a presença. E ele fala, eu tô contigo, eu vou passar com você. Tenha calma, é só um momento, é só uma fase. E aí é onde o fardo, que fala que o fardo de Jesus é leve. Porque uma vida com Deus não quer dizer que a gente não vai passar dificuldade. Ai, Laís, não vou aceitar Jesus agora e ó, zerou meus problemas. Então aquilo tudo que tava lá atrás, tava me prendendo, acabou? Não, não acabou não, meu irmão. Tem coisa que, quando tu se rende aos pés de Jesus, que tu se converte ou volta pros caminhos do Senhor, por mais que você tá ali, na presença de Deus, você vai viver a consequência da tua má escolha. Você vai viver a consequência de alguns pecados, né? Porque Jesus te perdoa, mas as consequências, ela vai vir. Então, o se converter, o voltar para a presença de Deus, o se render na presença de Deus, não quer dizer que você não vai viver mais as consequências, né? Ah, Laís, olha, eu tava lá no mundo cheio de vícios, na droga, e tava com dívida e não sei o quê. Meu irmão, você vai aceitar Jesus, né? Jesus vai entrar no processo de libertação. Por vezes não vai ser fácil, mas Jesus, ele vai estar ali com você. Vai ter as dívidas, o Senhor vai te dar graça pra você quitar as tuas dívidas, pra você pagar. Por vezes ele vai fechar a sepultura. Ele não vai permitir que a tua vida seja semeada por conta daquela dívida, né? A qual você estava sendo ameaçado. O Senhor vai te dar livramento por vezes. Deus trabalha diferente, meu irmão. Trabalha da forma que ele quer, né? Mas não vai te isentar de problema. Uma vida com Deus, se você acha que, Laís, já está falando que o fardo é leve, então agora eu vou lançar sobre ele, vou deixar meu fardo, vou aí servir esse Jesus e os problemas, ó, zerou. Não, meu irmão, não zerou não. E eu vou lhe falar uma coisa, às vezes pode ficar até mais difícil. Pode ficar até mais difícil, né? Porque quando você tá no mundo, que você já tá no mundo ali, o inimigo já faz o que ele quer, né? Já tá debaixo da opressão, da servidão do inimigo. Por vezes o inimigo não vai nem tocar muito em você, vai deixar você fazer, porque já tá ali provisoriamente, ele já acha que é dele, né? Então você vai levando, né? Às vezes você tá prosperando, tá dando tudo certo, o inimigo vai deixando, não nem toca. Porque você tá fazendo a vontade dele. Agora quando você passa a fazer a vontade de Deus, pronto. Eita, aí o capeta fica no giraia. Fica. Aí você pode começar a ter alguns problemas financeiros, pode passar algumas provas da saúde, né? Vai perder algumas amizades, porque às vezes as pessoas, elas se afastam, né? E por vezes Deus tira muita amizade da nossa vida. Que quando eu tava no mundo, eu não falo no mundo porque eu nunca vi com 12 anos, mas quando você tava no mundo, você tinha um ciclo de amizade, né? Que fazia as coisas que você fazia. E aí quando você vai pra Cristo, já não combina mais a tua nova vida. Então Jesus faz a limpeza. Então, quando você vem pra Cristo, as coisas podem, né? Aí você acha que você não vai ter mais problema? Não, pode sim, piorar um pouco, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus não tá te prometendo uma vida boa, no sentido de você não vai passar prova. Não, não vai, meu irmão, porque os discípulos foram mortos muitos das formas mais cruéis por amor ao evangelho, outros, até hoje, em outros países, são decapitados, estão sendo mortos por causa do evangelho. Então, uma vida com Deus, meu irmão, não é te isentar de uma dificuldade, de uma prova, né? Então, uma vida com Deus é uma vida difícil, porém, é uma vida regrada de provisão, é uma vida regrada de cuidado, é uma vida regrada de amor, é uma vida que Deus passa com você nas dificuldades, né? A palavra dele lá em Isaías fala, quando passares pelas águas, não te afogará, quando entrares pelo fogo, não te queimarás. Então, você vai passar dificuldade, você vai ter muita dificuldade, mas a diferença de quando você estava lá no mundo é que você passava as suas dificuldades sozinho, né? Agora você tem um Deus que caminha com você, que passa com você, e assim, por experiência própria, sabe? Eu converso muito com o Espírito Santo, eu amo. Eu falo, Jesus, tudo que eu tô passando não é fácil, não é fácil. Eu acho que todos os períodos mais difíceis da minha vida sendo provada em quase todas as áreas da minha vida, literalmente, né? Física, emocional, financeira, saúde. Eu não abro muito aqui porque tem um tempo determinado. Mas, e não tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Eu acho que é um dos períodos de toda a minha caminhada com Deus. Tem 26 anos que eu caminho com Jesus. Mas, verdadeiramente, esses 4 anos é os anos que eu tenho mais, assim, no centro da vontade de Deus. E de 2 anos, 1 ano e meio pra cá, é o período que mais eu tenho afunilado a minha caminhada com Ele. E eu falo pra você, acho que é o período que eu mais tenho chorado.
É o período que eu mais tenho chorado. E às vezes eu não tenho nem força de chorar. Eu falo, Jesus, eu não tenho mais lágrimas. Eu não tenho. Mas ainda conversando ontem, eu falei, Espírito Santo, obrigada, Deus. Obrigada. Eu não mudaria nada. Nada. Tá sendo fácil? Não, não tá. Mas eu glorifico, meu Deus, porque Ele passa comigo. Ele passa. Tudo que eu tô passando, Ele passa comigo. Se eu tivesse que passar sozinha, eu já teria desistido. Eu já teria desistido da vida. Eu não estaria nem mais aqui. Mas é o que eu falo pra você. O fardo com Jesus, ele é leve, sabe? Por vezes tá tudo desabando, tá dando tudo errado. Quando você acha que o negócio vai melhorar um pouquinho, parece que piora, né? Mas com Jesus é mais leve. Com Jesus é mais tranquilo, no sentido de assim, você não, por mais que às vezes você sinta medo, Jesus fala assim, ó, eu estou contigo, não temas. A palavra de Deus, ela tem não temas 366 vezes na Bíblia. Então, para cada dia que você tiver medo, é Deus falando, não temas, não temas. Não temas. Senhor, tá dando tudo errado, não temas. Senhor, o desemprego bateu, não temas. Senhor, o médico deu um diagnóstico que irreversível, não temas. Senhor, os meus filhos tá de um jeito assim, parece que eu perdi o controle, parece que não sei o que eu vou fazer. Não temas. Senhor, tá muito difícil. A ansiedade, a crise, tô tendo crise de ansiedade. Não temas. Senhor, a depressão quer me matar. Não temas. Porque Jesus, ele entra. Ele intervém. Jesus sabe até onde você pode suportar. Jesus sabe até onde vai os teus limites, os limites das tuas forças. Ele nunca vai permitir a gente passar por algo que ele não vai passar junto. Então eu quero falar pra você hoje, com a tua alma. Talvez você tá aí triste, Laís. Olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse vício, essa situação. Eu não aguento, Laís, eu não aguento. Não. E às vezes vem até o pensamento de tirar a tua vida, de acabar com tudo. Mas deixa eu compartilhar uma coisa pra você, meu irmão. Por mais que o inimigo lance na tua cabeça hoje, fique lançando pra você tirar a tua vida, não é a solução. Talvez aos teus olhos você ache que essa dor que você tá vivendo hoje nesse mundo é insuportável, que você fazendo isso vai acabar com a dor. Não vai. Ela vai acabar com a tua dor aqui. Porque depois que a gente morre, tem dois caminhos. Ou tem um céu, ou tem um inferno. Se você tira a vida, que é o dom precioso que Deus te deu, você já está condenado ao inferno. E o inferno você não vai ficar inconsciente. O inferno você fica consciente de tudo que aconteceu. E não há perdão para quem tira a vida. Então tu acha que tu vai acabar com as dores dessa vida, que tu vai achar descanso, né? Quando fazendo isso, não vai. Pelo contrário, você está se condenando a uma eternidade de dor no lago do fogo do inferno. E não é isso que Deus tem para você. E por vezes o inimigo ele jogou muito. Eu lembro quando eu estava em São Paulo passando por umas dificuldades, o inimigo jogava muito na minha cabeça pra me tirar a minha vida, porque eu passava muita dificuldade morando lá sozinha e passava uns perrengues. E por vezes eu pensava, o inimigo ficava jogando na minha cabeça, sabe? Eu lembro que certa feita aconteceu uma situação que eu falei, Jesus, não tem jeito, acabou. Eu não tenho estrutura, não tem como, não tem ninguém pra me ajudar, não tem jeito. E aquele dia pra mim, os meus pulsos, eu ficava assim, porque era como se eu sentisse, eu tinha que chegar em casa e eu queria cortar pra acabar com aquela agonia. Eu tava no trabalho, tava vindo pra casa, eu ficava assim no ônibus, aquela coisa, aquela angústia. Eu falava, não tem jeito, eu vou acabar com a minha vida. Eu ficava pensando, não quero fazer muita sujeira, não, vou tomar alguma coisa, vou tomar uns remédios. E ficava pensando. Aí eu comecei a repreender. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, né? Eu tava indo no mercado. E aí o Espírito Santo falou comigo, as dores dessa vida dói, não é boa. Mas, se você fazer isso, você vai sofrer mais ainda e pior. Será uma eternidade de dor. Uma eternidade onde não tem perdão. Uma eternidade onde não há mais salvação. Não há mais o que fazer. Não há mais para onde recorrer. É uma vida onde você vai viver no lago do fogo de inferno. E é uma realidade. E depois daquele dia que o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, a minha mente mudou. E eu falei, porque eu já tive depressão, só que a minha família nem sabia, né? A gente passa algumas coisas. A maioria das pessoas que tem depressão, ela não fala. Ela não fala, ela não demonstra. E muitas vezes quem tá perto não tem paciência de ouvir, né? Mas Jesus é aquele que nos ouve. Jesus é aquele que nos ouve. Por vezes, você precisa sim procurar uma ajuda, psicólogo, para conversar. Por vezes, uma conversa resolve muita coisa, né? Não vamos negligenciar, dizer que a depressão é do diabo em si. Não, meu irmão. A depressão é uma angústia da alma que precisa ser tratada, né? Espiritualmente, com médicos capacitados, com pessoas ao redor, então precisa ser tratado, né? É um assunto delicado que a gente tem que olhar com amor e que não é porque a pessoa quer. Porque é o que eu falo, eu tenho pra mim que Elias, quando ele estava ali debaixo do pé de zimbro, ele teve uma depressão profunda. Ele pediu a morte a Deus. Ele caiu num sono tão profundo, que quando o anjo apareceu pra ele ali, que tocou pra ele comer, tinha um pão sobre a brasa, uma botija, e um anjo, meu irmão, do lado dele. O profeta Elias olhou e voltou a dormir, meu irmão. Tu me fala que ser humano vai ver aquilo e vai dar um pulo,
Então, pra tu ver a profundidade da tristeza, da angústia, do estado daquele homem de Deus. Tô falando de um profeta que tinha acabado de fazer descer fogo do céu, que tinha clamado e Deus respondeu com fogo do céu. Eu não tô falando eu e você. Tô falando de um profeta de Deus, homem santo, que vivia ali, que ouvia Deus, que tinha intimidade, que tinha autoridade só no falar. Então eu acho que eu e você, meros mortais, não que ele era imortal, né? Não vai ter essas angústias. Então tem sim, meu irmão. Tem muito crente com depressão, que precisa de atenção, precisa ser tratado, precisa não de um auxílio espiritual, de um auxílio de uma pessoa capacitada, de um profissional, né? E precisa sim. Então, Jesus é aquele que conhece a alma, que entra na nossa alma. Então, de repente, você tá olhando aí e falando assim, Laís, acabou, não tem jeito. Não, Laís, eu não aguento mais viver essa vida, eu não aguento mais, eu não quero mais. Mas eu quero falar pra você que Jesus, ele dá jeito em tudo. Jesus dá jeito em tudo, meu irmão. Não tem nada assim. Na hora que tu fala, não, isso aqui não tem. Com Jesus tem sim. Quando Jesus chega chegando. Jesus muda. Quando você abre a porta e fala, olha, Jesus, cheguei no meu limite. Eu não sei mais como fazer isso. Ó, senti Deus aqui. Eu não sei mais como fazer isso. Eu já tentei de tudo. Já tentei fazer do meu jeito. Já gritei. Já fui na força do meu braço. E não consegui. É onde Jesus entra e muda a história. Muda a história de uma pessoa. O fardo dele é leve. Sabe? Você não precisa passar tudo que você tá passando sozinha. Porque sozinha e sozinho, por vezes, meu irmão e minha irmã, por vezes você não tem ninguém que te ouça. Você não tem ninguém que você possa desabafar. Você não tem ninguém que te compreenda. E isso por vezes machuca. Isso machuca a alma. Porque às vezes você só queria uma pessoa para conversar. O ser humano, ele tem necessidade de conversar. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Não fez. Por que Deus criou a Eva? Porque Adão estava muito só. Né? Todo animal tinha um casalzinho e ele só. Então, o ser humano, ele não foi feito pra ficar sozinho. Então, a gente tem a necessidade, sim, de conversar, por vezes, com outras pessoas. E, de repente, você fala assim, mas eu não tenho ninguém hoje pra conversar. Eu não tenho. E, às vezes, quem eu tenho do meu lado não tem paciência de me ouvir, nem quer me ouvir. Eu te convido, meu irmão, nessa hora, tô toda arrepiada, te convido nessa hora, meu irmão, a falar com Deus. A abrir seu coração, sabe? Conta pra Ele o que você precisa. Conta pra Ele o que você necessita. Qual a necessidade da tua alma? Qual o milagre que você precisa? Aonde que você quer que ele entre? O que você quer que ele faça por você? Aliás, eu tô afastada, eu precisava voltar. Meu irmão, aí onde você tá, você pode falar. Eu quero orar por você, nesse momento. Eu ia falar pra você orar, mas eu tô sentindo de orar por você nesse momento. Eu não ia gravar nem essa palavra, sabe? Tem dias que é difícil, tem dia que eu sei que precisa gravar, mas tem dias que eu não quero falar. Tem dia que é difícil pra mim também. Tem dia que é difícil, meu irmão, tem dia que as dificuldades quer calar a gente. Tem dia que as dificuldades roubam a nossa voz. Mas a gente precisa falar. O chamado, ele é maior. O chamado, ele tá acima das minhas emoções. O chamado, ele tá acima de tudo. O chamado não é sobre mim, sabe? Por vezes eu guardo a minha dor pra levar uma palavra pra quem precisa, por vezes mais. Porque eu sei onde eu posso ir e daqui a pouco sentir uma paz na minha alma. Mas tem gente que não. Tem gente que precisa de ser levado, de ser apresentado. Um Deus que hoje eu vivo uma plenitude. Em meio ao caos, em meio à guerra, eu sinto paz. Eu me sinto amada, querida, guardada, em meio a todas as dificuldades. Então, você aí, eu te convido, você que tá afastado do Evangelho. Você que de repente não sabe mais o que fazer. Não sabe. Não sabe aonde ir, essa angústia, essa tristeza, esse desespero na alma, que às vezes você quer falar, mas às vezes você não consegue também. Tem isso. Por vezes a gente quer se expressar, quer falar, mas não consegue verbalizar o que a tua alma sente. É onde Jesus entra. Jesus, ele decifra a nossa alma. Ele decifra a nossa alma, ele entende de uma forma tão perfeitamente como ninguém. E o melhor, além de decifrar, ele traz a solução para nossa alma. Ele traz a leveza. Eu creio que depois da oração você vai sentir aquela paz, aquele refrigério, aquela sensação tão boa, sabe? Por vezes eu tô angustiada, triste, aí eu vou oro. Eu não sei como fazer. Às vezes eu oro, falo, Espírito Santo, me ajuda a fazer isso aqui, que eu não tô conseguindo. Às vezes eu vou ensaiar, aí o hino não tá bom, eu não tô conseguindo pegar aquela nota, não tá bacana. Aí eu falo, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda aqui, Senhor, dá uma afinação aqui no negócio, porque não tá legal. Às vezes coisas simples do dia a dia, eu oro, e eu peço que o Espírito Santo me ajude, e ele me ajuda. E é isso que Jesus faz, é isso que o Espírito Santo faz, ele é consolador. Quando Jesus voltou pro Pai e falou, vou enviar o Consolador. É aquele que traz a paz, que jamais nos deixa só. Não estamos só. Jesus é aquele que sempre está comigo e contigo. Então eu vou orar por você nesse momento. E eu creio que o Senhor, ele vai aí, sabe? Eu não sei onde você tá, de repente no trabalho, de repente você já tá indo dormir, de repente você acabou de acordar, de repente já tá findando o dia, e você tá naquele sentimento de frustração. Às vezes, olha o que o Espírito Santo me trouxe agora. Por vezes você faz, e não é reconhecido. E aí te vem um sentimento de frustração.
que parece que ninguém tá vendo, ninguém reconhece teu esforço, ninguém reconhece o que você faz. Você dá o seu melhor e tenta e ninguém vê. Mas eu quero falar pra você, Deus viu. Deus viu. Eu costumo falar que Deus honra esforços. A melhor recompensa, ela não é do homem, porque quando a gente espera algo do homem, a gente se frustra. Agora, quando a gente espera de Deus, é a melhor coisa, meu irmão, porque Deus vê, Deus recompensa. Então, fecha teus olhos aí nesse momento. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está afogado em vícios. Eu não falo só vícios de droga não, meu irmão. Às vezes é um vício por compulsão alimentar. Às vezes é um vício incontrolável por pornografia. Às vezes é um vício incontrolado por jogos, Free Fire, né? Às vezes é um vício de compra. Você compra. Por quê? Comprar, ele te traz uma saciedade assim, um bem-estar. Mas aí depois você compra. Passou aquela alegria. Tem coisa que você compra que você nem sabe porque comprou, nunca usou, nunca vai usar, mas comprou por aquele momento de alegria e no final nem você sabe porque comprou, se endividou, né? Às vezes nem pode comprar. Ele tá comprando e às vezes você precisa de uma libertação, né? O consumismo, todo excesso ele faz mal. Às vezes é a comida, você não consegue se controlar. Você come sem fome, come por ansiedade, tá triste, come, tá feliz, come, tá angustiado, come. Isso é um vício. É uma compulsão. E não é isso que Deus tem pra você. O alimento, ele é pra alimentar nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não seja escravo da comida. Não foi isso que Deus te fez. Então, por vezes são vícios. Bobo. Ai, mas eu sou viciada em assistir filme. Se deixar eu assistir o filme o dia todo. Série. E isso rouba você da presença de Deus. Isso rouba de você desfrutar de uma vida, de fazer outras coisas. Então são vícios que te tira o teu domínio. Isso se torna fardo, pesado. Te torna escravo de uma situação que você não tem mais domínio, né? Tudo, vício em jogos online. Então, assim, eu falo vícios em geral. Por quê? Somos ótimos em apontar. Ai, fulano é viciado em droga. Ai, fulano tem um vício de roubar. Às vezes a pessoa não precisa. E a pessoa tem um vício de pegar as coisas dos outros, né? Furtar. E às vezes é um vício. É mais forte do que a pessoa. A pessoa nem queria, a pessoa não precisa. E a pessoa vai lá e pega. Então, tudo que você perde o controle, tudo que te domina, é um vício. Te faz mal. E não é isso que Deus quer. Às vezes o celular, né? Você não consegue ver sem o celular. Toda hora você tem que estar pegando o celular, toda hora. Você ficar meia hora sem celular, não dá. É um vício. Ah, mas eu trabalho. Tudo bem, você trabalha. Mas também o trabalho, ele não pode ser 24 horas. O trabalho não pode roubar a atenção. O celular, ele não pode roubar a atenção da tua família, da tua esposa, do teu esposo, dos teus momentos ali com a família. Então, todo o excesso que te faz mal, ele vira um fardo. Ele é pesado, porque você não controla. Ele controla você. O cigarro. Então, não é isso que Deus tem pra tua vida. Não é uma vida de vícios. Você fala assim, ela está na igreja, não pode fazer nada. Não, pelo contrário, a gente pode fazer tudo, né? Porque o apóstolo falou, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu quiser, eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que eu quiser, mas não me convém. Não posso fazer tudo, não me convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, você acha que estar na igreja é uma prisão, que não pode fazer nada? Quem tá no mundo que vive preso, que gostaria de não fazer, mas faz, não tem um controle, não tem o livre-arbítrio em sentido de eu não vou fazer isso hoje. Aí eu vi um vício mais forte que você e quando vai no final de tudo você vai lá, quando já viu, fez. Então, essa é a verdadeira prisão, não é estar numa denominação, numa igreja, né? Aliás, eu vou servir Deus, mas não vou na igreja, mas precisa estar na igreja, porque na igreja você ouve a palavra, na igreja você ceia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união, né? Então precisa fazer parte do corpo. O meu dedo, meu dedo minha perna, né? Eu preciso da minha perna pra andar, pra movimentar. Aí minha perna vira pro corpo e fala assim, eu vou ficar sozinha aqui, eu vou sair pulando sozinha, eu não preciso de vocês, não preciso estar junto com você. Precisa, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Então nenhuma parte do corpo, ele pode estar longe do corpo. Não funciona, você entende? Não funciona, o corpo não funciona, os membros não funcionam longe do corpo. O meu indicador, ele não funciona longe do corpo. Não faz sentido. Então, estar na igreja é fundamental, porque ali você vai crescer, você vai ser discipulado, você vai ser doutrinado. Eu não estou falando de costume, estou falando de doutrina da palavra de Deus, tá? Então, que Deus te abençoe. Eu vou orar com você pra gente finalizar aí, ó. Eu tento não demorar, mas o Espírito Santo manda falar, eu tenho certeza que essa mensagem tá chegando a vidas na hora exata. De repente tem vida aí, ó. Oh, meu Deus, tem vidas aí separando remédio pra tomar, pra acabar com a vida. Tem gente que tá pensando em tirar a vida. E aí, de repente, chega uma palavra dessa e desiste. Não é sobre a Laís. Tem gente, meu irmão, eu falo pra você, não é a Laís que tá inventando isso aqui. O Espírito Santo, ele mostra. A gente separando um remédio pra tomar, pra acabar com a vida. E não é isso que Deus tem pra você. Deus tem uma vida de plenitude. Aí você pode falar assim, Laís, é tão vago falar. Tem gente, mas Deus sabe como tratar. Deus sabe aonde essa mensagem vai chegar. Não tem nome, não tem rosto, não. Eu só vi remédio sendo tirado do copo d'água. Fala assim, Laís, eu não acredito nisso. Meu irmão, você não precisa acreditar. Porque Deus, por vezes, ele não age em cima do que eu e você acredita pra ele fazer. Ele faz como quer, ele mostra como ele quer. De repente não vai chegar pra mim, mas na hora que a pessoa tá ouvindo esse vídeo, tá lá.
Jesus sabe a hora de enviar o socorro, de enviar a palavra. Deus tem uma vida plena para você, não é assim que acaba. Não há nada que Jesus não possa resolver. Não há nada que Jesus não possa entrar e mudar a situação. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma plenitude para você. Aí aos teus olhos parece que não tem mais jeito, acabou. Mas Jesus entra no teu impossível. É só você falar assim: Jesus, vem aqui, eu preciso do Senhor. Jesus, ele vai entrar, ele vai fazer o impossível. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele só entra aonde ele é convidado. Jesus, ele só entra aonde você o chama, diferente do diabo, que chega arrombando tudo, que chega bagunçando tudo, que chega derrubando tudo. Então que você venha saber que Jesus te ama, que o seu fardo pode estar pesado hoje, mas lança sobre Jesus, que o fardo dele é leve, e ele traz novidade de vida para você, ele traz uma história nova para você. Não acabou, não é o fim, ainda que os teus olhos pareçam que acabou, mas Jesus, ele faz tudo novo. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, eu não sei, Pai, aonde esse vídeo vai chegar, aonde essa palavra vai chegar, aonde está chegando, mas de uma coisa eu sei, Senhor, e a tua palavra, ela penetra dentro da alma, o mais profundo. Ela é uma espada de 2 gumes, que ela vai na divisão da alma, ela entra onde eu não posso entrar, ela vai aonde eu não posso ir. É só o Senhor que conhece os dilemas da alma, é só o Senhor que conhece, Senhor, como que essa pessoa está aí nesse momento, a angústia, o desespero, a solidão, de olhar e tentar e não conseguir, de já não ter mais forças de lutar, de já não ter mais forças para voltar para tua casa, de não ver como ter uma saída, de olhar para os 4 cantos e não ver, Senhor, com quem possa contar, quem possa ajudar, de onde que vai vir o socorro, de onde que vai vir a provisão. Mas Jesus, tu és um Deus que entra, que faz, que renova, que abre porta, que muda história, que muda, Senhor, a situação. Espírito Santo, vai fechando sepultura, vai repreendendo todo espírito de suicídio, Senhor, que haja vida, que haja libertação, todo espírito de opressão venha ser repreendido em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, que haja livramento, Senhor. Repreenda todo derramamento de sangue, que haja vida, Pai. Entra nos lares, Senhor, que necessita da tua presença. Entra nos lares, vai liberando, Senhor. Vai libertando todo vício, toda cachaça. Oh, Senhor, aquele vício insuportável que mulheres não aguentam mais, Senhor. De homens bêbados maltratando, Senhor. Vai libertando, vai restaurando lares, vai restaurando famílias. Vai libertando, Senhor, do vício da droga. Vai libertando do vício, Senhor, da prostituição, do vício de pornografia, Senhor. Todos os vícios da compulsão alimentar, Deus, todos aqueles vícios que a pessoa, ela não sabe como fazer, Senhor, para sair desse emaranhado de vícios, dessa vida que a pessoa já não suporta, que a alma tá clamando socorro, que a alma tá clamando, Senhor, por uma intervenção. Espírito Santo, vai nos viadutos agora, Senhor, pessoas que pensam se jogar. Deus, é um parente que tá orando, é um pai, é um irmão, é uma mãe, Senhor, toda perturbação, todo espírito de loucura, Jesus, vai em cada viaduto desse país, desse mundo, põe o teu anjo, vai repreendendo o espírito da morte, Senhor, vai livrando essas vidas do inferno, transforma, Jesus, entra onde a gente não pode entrar, Senhor, é só tu pode ir, Senhor, faz uma transformação, libera, Senhor, liberta essas vidas, precisa de um socorro. Agora nesse momento, Jesus, eu creio no poder da oração, eu creio que tu transforma, tu cura, tu liberta, não é nada por acaso, o Senhor faz como quer, o Senhor entra onde quer. Espírito Santo, vai repreender toda opressão, toda perturbação em lares, Senhor, que tem visto uma briga espiritual, uma luta espiritual, vulto, Senhor, dentro de casa, à noite, é uma perturbação, é uma falta de paz. Espírito Santo, é uma opressão, um peso tão ruim, e por vezes a pessoa não tem estrutura espiritual e já não sabe como fazer, mas entra nesse lares agora, Jesus, passeia com teu espírito, quebrando toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, Senhor, toda obra de voodoo, Senhor, toda obra feita em cemitério para acabar com lares, casamento, para morte, Senhor, vai fechando sepultura. Vai trazendo cura, Senhor, vai trazendo cura, Jesus, vai trazendo cura aquelas pessoas, vai curando diabetes, Senhor, vai repreendendo aquela pessoa que estava para fazer cirurgia, amputar um membro, uma perna, por causa da diabetes. Espírito Santo, vai agora dando livramento, Senhor, vai dando a cura, em nome de Jesus, vai curando essa diabetes, Jesus. Eu não sei onde é essa senhora, mas que o Senhor possa entrar, Jesus, eu creio que o Senhor chega, Deus, na hora certa. Quando achou que ia fazer a cirurgia, Jesus entrou e mudou. Eu creio, Senhor, eu creio no Deus que me usa, eu creio no que o Senhor está me mostrando. O Senhor só precisa de um coração disponível a Ti, de um coração que creia, para a honra e glória do teu nome, que você possa receber essa oração. Vai chegar aí, para quem é essa palavra? Eu não sei, eu não conheço, mas Jesus, ele entra aonde ele quer, ele faz da forma que ele quer, e a internet é isso. A internet, ela vai e é um instrumento muito grande da palavra de Deus. Então que você venha receber essa palavra. Eu creio em nome de Jesus os livramentos que Deus deu hoje. E se você foi impactado com essa palavra, se você tem um testemunho, Laís, olha, Deus fez isso, conta aí, não pra mim, mas pra glória de Deus, porque eu creio que essa palavra, ela foi transformadora. Deus fez muita coisa através dessa oração, porque Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, e o nome dele vai ser glorificado. Que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Amém.